Como aconteceram os movimentos de contestação do sistema colonial no Brasil? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos movimentos que foi conhecido como Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798. Esse movimento também pode ser chamado de Conjuração dos Alfaiates ou Inconfidência Baiana. Meu nome é Camila Rajão, eu sou graduada em História, pesquisadora de História e Literaturas Africanas e professora do ensino básico. Se você gosta de História, se você é aluno do ensino fundamental ou médio ou está se preparando para o Enem, se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos, curta, comente e divulgue. Vamos lá? A Conjuração Baiana foi um movimento que acontece na cidade de Salvador. A cidade de Salvador foi a capital da nossa colônia, do Brasil, até o ano de 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro estava mais próximo das regiões mineradoras de Minas Gerais, do Mato Grosso, de Goiás, e também tinha acesso ao porto para escoar essa produção de ouro que iria para a Europa, ficaria ali principalmente em Portugal. Após essa transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a cidade de Salvador, que contava com aproximadamente 60 mil habitantes, vai ter grandes perdas econômicas, porque muitas pessoas se mudam dessa cidade para a nova capital da colônia. Alguns negócios que aconteceriam na capital não vão acontecer mais em Salvador e ela vai perder dinheiro, investimentos e uma série de outros benefícios, deixando de ser a capital da colônia. Além disso, próximo dessa data, a gente vai ter um agravamento dessa situação de crise econômica, com um grande aumento do preço dos gêneros básicos para aquela população, aumento do preço dos alimentos, aumento do preço dos objetos do dia a dia, de ferramentas, de roupas básicas, desses pequenos produtos manufaturados que a gente tem, que a gente precisa no dia a dia, panelas, ferramentas para produção de alimentos, as roupas e diversos outros produtos manufaturados. Todos esses produtos vão ficar mais caros. Em parte, eles vão encarecer pelo aumento dos impostos que vão ser cobrados pela coroa portuguesa. E essa situação de aumento do preço das coisas básicas que a população precisa para sobreviver, ela sempre é muito difícil, principalmente pelas camadas mais pobres. As pessoas mais pobres têm muita dificuldade em momento em que as coisas básicas aumentam de preço, porque elas ganham menos e qualquer aumento do preço dos alimentos, por exemplo, pesa muito no bolso dessas famílias. Então a gente tem na cidade de Salvador, aí no final do século XVIII, uma situação de crise que vai agravar as desigualdades já existentes naquela sociedade, porque nós estamos falando do Brasil nos tempos da colônia. A gente sabe que a nossa sociedade colonial era formada por grandes desigualdades. Existiam muitas pessoas extremamente pobres, uma grande parte delas escravos, e algumas poucas pessoas que eram mais ricas, que eram os grandes proprietários de terra. Essa situação de crise econômica, mais insatisfação da população com a transferência da capital, insatisfação inclusive das elites daquela região, com a alta dos impostos e com a transferência da capital, vai fazer com que comecem a surgir movimentos e ideias que vão criticar essa situação de colônia. Juntamente com isso, a gente tem que lembrar que está acontecendo no mundo vários movimentos que estão contestando não só as situações coloniais, mas também as monarquias absolutistas. Então, nesse momento, está acontecendo na Europa e também nas Américas movimentos que estão contestando as sociedades da forma que elas existem. Quais são esses movimentos? A circulação das ideias iluministas, que vão falar de liberdade, que vão falar de igualdade, que vão ir contra o poder das monarquias, dos reis absolutistas, e
a própria Revolução Francesa, que começa no ano de 1789, aí 9 anos antes do movimento da Conjuração Baiana, e que vai influenciar diretamente esse movimento. Então, na França, a gente tem um movimento acontecendo que está atacando o poder de uma monarquia absolutista, que vai depor o rei Luís XVI e que vai criar uma república na França. E nós temos que lembrar que o Brasil, nesse momento, é uma colônia de uma monarquia absolutista portuguesa. Então, a Revolução Francesa, ela vai ser um modelo para que vários grupos na colônia, no Brasil, possam começar a pensar contra a coroa portuguesa e possam começar a pensar em ter um outro modelo de organização política, de ter uma república, por exemplo. As ideias iluministas de liberdade e igualdade também vão influenciar esse movimento, tanto para as elites que estão querendo pagar menos impostos, que querem fazer comércio de uma forma mais livre, quanto para a população mais pobre e para um grupo que é formado por escravos ou ex-escravos, que vão ter aí nessa ideia da liberdade um grande sonho para suas vidas que estão limitadas pela situação da escravidão. Outro movimento que está acontecendo nesse momento, que vai influenciar as ideias da Conjuração Baiana, é a Revolução Haitiana, que começa a acontecer na colônia francesa de São Domingos, em 1791, e que vai ter, em 1804, o resultado da independência do Haiti. Essa colônia ela vai ficar independente, vai se chamar Haiti. Nós temos um vídeo também nesse canal sobre a independência do Haiti, e é muito importante a influência desse movimento, porque a independência do Haiti foi um movimento liderado por escravos e por ex-escravos, então é um movimento de origem popular e vai influenciar as ideias do movimento da Conjuração Baiana. Mas o que foi esse movimento? Como ele aconteceu e quem fazia parte dele? O grupo que fazia parte desse movimento da Conjuração Baiana, ele era composto por diferentes tipos de pessoas. Existia um pequeno grupo de intelectuais, e aí a gente pode citar o Cipriano Barata, que era um médico, que foi um dos grandes defensores das ideias republicanas no Brasil colônia, e também o padre Francisco Agostinho Gomes, que vai divulgar essas ideias iluministas e vai pensar um pouco essa situação na região de Salvador. Além desse grupo de intelectuais, a gente vai ter alguns proprietários de terras daquela região que estão insatisfeitos com a coroa portuguesa pelo alto valor dos impostos, pela proibição deles poderem fazer comércio diretamente com quem eles quisessem e também por não terem aí um grande poder político nas suas mãos, já que nós éramos colônia e as decisões elas eram tomadas pelo governo português. Além desses intelectuais e desses fazendeiros que fazem parte da elite, que fazem parte dos mais ricos, a gente vai ter uma grande maioria de pessoas que fazem parte desse movimento que são pessoas pobres. E aí a gente vai ter principalmente indivíduos que são negros e que são, na terminologia da época, da forma que as pessoas falavam na época, são mulatos. Então, a gente tem um grupo de pessoas negras que são mais pobres, muitos deles eram soldados ou então eram alfaiates, artesãos, trabalhadores urbanos dessas atividades que vão compor esse movimento e que vão ter também suas ideias para a formação de uma nova sociedade e para a separação de Portugal. Esse movimento ele vai ter algumas reivindicações principais. Quais são elas? Primeiro, uma das reivindicações que vão aparecer é o aumento do soldo, o aumento do salário dos soldados. A gente chama o salário, a quantia que o soldado recebe de soldo. Por que essa é uma das principais reivindicações desse movimento? Porque grande parte das pessoas que faziam parte desse movimento estavam no exército daquela região. Ou como as tropas formais, as tropas que eram estabelecidas, ou então como milícias que contavam com pessoas comuns fazendo parte desse
quadro que poderia auxiliar o exército. Então, uma das reivindicações é o aumento do soldo desses soldados, porque eles eram uma parte importante desse movimento. Uma outra reivindicação é a criação de um governo republicano na Bahia. O que isso significa? Significa que esse movimento queria a separação de Portugal, queria a independência, mas a independência da colônia inteira? Não, a independência da província em que estava aquela cidade, que era a Bahia. Então, esse é um movimento que quer a independência, mas é a independência da região em que ele acontece, assim como é o caso da Inconfidência Mineira. Os inconfidentes mineiros desejavam a independência de Portugal, mas não era a independência do Brasil, da colônia brasileira inteira, era a independência da província de Minas Gerais. Então, essa é uma segunda reivindicação que vai aparecer nesse movimento. Uma outra reivindicação é a abertura do Porto de Salvador ao comércio com outras nações, e não somente aquelas determinadas por Portugal. A gente sabe que Portugal tem inúmeros tratados econômicos com a Inglaterra, mas o que queriam os comerciantes que faziam parte desse movimento? Que fosse possível fazer comércio com outras nações também. Quais outras nações? Uma delas seria a França, já que a inspiração para parte do movimento são as ideias iluministas e a própria Revolução Francesa. E outra reivindicação que vai aparecer, e aí vai aparecer principalmente por aqueles membros que são os membros mais populares, que fazem parte do povo mais pobre, que fazia parte da Conjuração Baiana, vai ser a abolição da escravidão. Nem todos os participantes desse movimento vão defender a abolição da escravidão, mas ela vai aparecer em vários dos textos desse movimento, principalmente nas vozes das pessoas que eram mais pobres, daqueles homens que eram negros, ou escravos, ou ex-escravos, ou trabalhadores aí urbanos em funções mais baixas. São essas as principais reivindicações do movimento da Conjuração Baiana. No ano de 1798, são afixadas na cidade de Salvador diversos cartazes com textos que vão divulgar as ideias da Conjuração Baiana para a população. Então, são textos em que aparecem essas ideias iluministas da liberdade, da igualdade, críticas à coroa portuguesa, críticas à situação da colônia, defesa da liberdade para os escravos e várias outras ideias que estão presentes na pauta desse movimento. Esses textos, eles eram manuscritos, então eles foram escritos à mão e eles foram colados nesses locais públicos da cidade de Salvador. Com isso, o governo da coroa vai ter conhecimento que existia uma organização de pessoas que estava pensando contra a colônia e que queria essas transformações na região. E isso vai fazer com que a coroa instaure um processo que a gente vai ser chamado de devassa. A devassa é um processo de investigação em que algumas pessoas são presas, você tem sessões de interrogatório, essas pessoas vão dar os seus depoimentos, podem acusar outras pessoas, e aí você tem a prisão de novas pessoas, tem a prisão de apreensão de objetos, enfim, é um processo de investigação que é um processo muito violento. E a devassa vai ser instaurada. Nessa devassa vão ser presos diversos integrantes da Conjuração Baiana, principalmente os integrantes pobres. Os membros desse movimento que eram mais ricos, alguns deles vão depor, mas eles não vão chegar a ser presos por causa da condição social e econômica deles, e quem vai ficar preso de fato são as pessoas mais pobres e principalmente os indivíduos que são negros de origem aí escrava, alguns escravos, alguns ex-escravos, outros mulatos que são descendentes de pessoas escravizadas. E as investigações, elas vão levar até algumas pessoas que vão ser consideradas como os líderes desse movimento.
Uma das formas que eles chegaram até alguns homens, que vão ser considerados esses líderes, vai ser a análise da caligrafia, a análise da letra daqueles textos manuscritos. E eles vão prender alguns indivíduos por causa da comparação da letra deles em outros documentos. Os indivíduos que vão ser presos são principalmente os indivíduos mais pobres que faziam parte daquele movimento. As pessoas mais ricas, os intelectuais, os latifundiários, eles vão ser, em alguns casos, alguns deles vão ser ouvidos, mas eles não vão ser presos. No fim do processo da devassa, 4 homens vão ser condenados à morte. São eles o João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens. Esses homens, eles vão ser enforcados em praça pública. O Luiz Gonzaga das Virgens, ele vai ser enforcado e vai ser esquartejado. Seu corpo vai ser partido em várias partes na Praça da Piedade, em Salvador. A cabeça e as mãos do Luiz Gonzaga das Virgens vão ficar espetadas em estacas e expostas nessa praça por 5 dias, para servir de exemplo para a população, para dizer para as pessoas que aquele seria o fim, aquele seria a punição de todos aqueles que tentassem se revoltar e tentassem ir contra as determinações da coroa portuguesa. Então, essas execuções públicas, elas são muito comuns durante alguns séculos da nossa história e elas sempre servem para servir de exemplo para a população, para que quem está assistindo tenha medo de cometer os mesmos atos, com medo dessa punição, de ter o mesmo fim. Então, ele vai ser esquartejado e seu corpo vai ficar exposto para que as pessoas o vejam e não tomem as mesmas atitudes. Assim como a gente tem na Inconfidência Mineira o caso do Tiradentes, que também é esquartejado e que seu corpo também fica em exposição. É interessante a gente notar que nesse movimento da Conjuração Baiana, vários dos integrantes, inclusive quase todos os escravos que foram presos, sabiam ler e escrever. Então, eles tiveram contato com as ideias iluministas e essas revoluções que estavam acontecendo tanto na Europa quanto na América pelos livros e por alguns documentos. E isso não é um fato comum na época, porque o estudo das pessoas que vêm das camadas mais pobres não era comum, mas nesse caso a gente consegue identificar vários integrantes que sabiam ler e escrever. O movimento da Conjuração Baiana, ele é importante na nossa história porque ele é um movimento que tem uma grande participação popular, não é apenas um movimento liderado pelas elites, pelos mais ricos, e ele traz nas suas ideias, nas suas reivindicações, os interesses também dessas camadas mais populares. O que é diferente do que acontece na Inconfidência Mineira, em que a gente tem a participação apenas da elite daquela sociedade colonial em Minas Gerais e alguns integrantes, né, não tão ricos como o caso do Tiradentes, mas que não são integrantes populares, como, por exemplo, ex-escravos e escravos que fizeram parte da Conjuração Baiana. Inclusive, nas reivindicações da Inconfidência Mineira, a questão da escravidão, ela não aparece como uma pauta. Não era uma reivindicação da Inconfidência Mineira o fim da escravidão, mas a gente já identifica essa reivindicação em boa parte dos textos que a gente tem acesso sobre esse movimento da Conjuração Baiana. Como eu falei, nem todas as pessoas que faziam parte da Conjuração Baiana defendiam o fim da escravidão, mas essa era uma ideia que aparecia na boca e nos textos de vários dos integrantes que faziam parte desse movimento. Num trecho exposto em um dos textos que foram afixados nos locais públicos, nós podemos ler: Animai-vos, povo baianense, que está para chegar o tempo feliz da liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. E aí vocês percebem que essas duas ideias principais iluministas aparecem, a ideia da liberdade. Então, todos seremos livres, nós não seremos mais colônia de Portugal. E a ideia da igualdade, todos seremos iguais perante a lei, que são ideias que aparecem
durante o Iluminismo, durante a Revolução Francesa e durante vários outros movimentos inspirados na Revolução Francesa e no Iluminismo aqui nas Américas.